E aí, internet? Você sabe de onde vem o termo bug de computador? Bug em inglês significa inseto, e foi exatamente o que a Grace Hopper e a equipe dela encontraram em 1947, em um dos primeiros computadores do mundo. A Grace Hopper ela é considerada por muitos a mãe da programação. Ela fez sua carreira na Marinha Americana e ela teve muitos feitos. E um deles foi ela ter criado o primeiro compilador de código do mundo, que traduzia a linguagem matemática para uma linguagem que os computadores entendiam. E aí, quando eles encontraram esse inseto dentro do computador, eles anotaram primeiro caso de bug encontrado. E desde então, as falhas de software que a gente encontra, a gente chama de bug de computador. E o nosso jogo de hoje é uma homenagem a isso. Para começar o nosso jogo, você já sabe, entra em scratch.mit.edu, faz login na sua conta e clica no botão criar. E como sempre, a gente limpa o nosso projeto antes. E a primeira coisa que a gente vai colocar no jogo é um bug. Vou procurar um ator que representa um inseto. O inseto encontrado pela Grace Hopper e a sua equipe era uma mariposa, mas eu vou ver se tem algum outro tipo de inseto por aqui que seja mais difícil de encontrar ainda. Vou pesquisar por bug, B-U-G. Ó, tem bastante aqui. Vou pegar esse aqui bem colorido, porque vai ser mais difícil de achar. E para começar o nosso jogo, ele vai ter uma tela de abertura, que é a tela principal que o jogador vai ver quando ele começar o nosso jogo. Gostei desse daqui. E para deixar isso com cara de tela inicial do jogo, eu vou escrever algumas coisas no meu cenário. Vou clicar aqui em palco, vou clicar em cenários, e aqui eu vou poder escrever coisas no meu cenário. E a primeira coisa que eu vou escrever aqui é: encontre o bug. Só que tá meio pequeno esse daqui, então eu vou selecionar o texto aqui e vou aumentar ele um pouquinho. Para aumentar é só achar essa bolinha, essa setinha aqui no canto do texto. E eu vou escolher uma cor que seja melhor de ler. Deixa eu ver aqui, o vermelho é bom. Ó, um vermelho bem forte. Esse verde aqui também. Eu gostei do verde que ele combinou com o cenário. E aí eu vou escrever uma mensagem para o nosso jogador, escrito assim, ó, clique para iniciar. Porque o bug, ele vai ficar aqui no meio da tela e a gente vai ter que clicar nele para começar o jogo. E nessa tela do jogo, por enquanto, tá assim. Encontre o bug e clique para iniciar. E aí, lembra da animação que a gente fez na aula passada? Que antes da animação começar, a gente preparava os atores e o cenário no lugar certo? Igual aquele negócio de preparar um tabuleiro antes de jogar um jogo? E é isso que eu vou fazer aqui com o nosso bug. Quando o jogo começar, ele tem que estar no meio da tela e com tamanho grande. Vou achar o bloco de topete aqui que representa o início do jogo. Lembram da bandeira verde? E aí eu quero que o meu bug esteja exatamente aqui, nessa parte da tela. Então eu vou posicionar ele no lugar certo e vou puxar o bloquinho de movimento vá para tananã, que ele tem o endereço do meu ator aqui, ó, X e Y. E além disso, eu vou deixar o bug maior ainda, tamanho 150, para ele ficar bem aparente na tela. Defina o tamanho como... Vou colocar aqui 150. Então, mesmo se o nosso bug estiver no canto da tela do tamanho 30, pequenininho, quando eu clicar para começar o jogo na bandeira verde, ó, ele vem para o lugar certo. E é isso que significa preparar o tabuleiro antes da gente jogar. Ih, na verdade ficou meio em cima do texto aqui, deixa eu diminuir um pouquinho. Vou tirar o vá para, vou deixar ele um pouco mais para baixo e vou colocar o meu vá para de novo, agora com os números atualizados. E agora eu quero que você pense bem em qual vai ser o primeiro mapa do seu jogo. Quando eu clico aqui em cenários, eu vejo que eu tenho um cenário vazio, eu vou apagar ele. E eu tenho o meu cenário principal, que é o de começo do jogo. Eu vou chamar ele aqui de início. Agora eu vou procurar um cenário que não é muito difícil para os nossos jogadores, já que essa é a primeira tela, né? E aí vai ser no deserto, um cenário que tá mais ou menos vazio, só para acostumar o nosso jogador como é que ele vai funcionar. E aí todos os mapas que você vê aqui nessa lista, eles são os níveis do nosso jogo. Então a gente tem o nível inicial e a gente já tem o primeiro nível, que é o deserto. Vou chamar aqui de deserto. E o nosso jogo vai funcionar assim. Quando o jogador clicar no bug, quer dizer que ele encontrou. E aí a gente passa para a próxima fase. Ó como é fácil fazer isso. Eu vou clicar aqui no meu ator. Vou até dar um nome para ele, bug. No código do ator, eu tenho esse código aqui, ó, vá para e defina o tamanho como. Agora, eu vou ter outro bloco de topete no meu ator, que vai rodar quando eu clicar nesse ator. Então, eu vou vir aqui em eventos, e eu vou procurar um bloco de topete irmão do meu outro aqui, ó. Dois topetinhos, um do lado do outro. E quando eu clicar nesse ator, eu vou passar para o próximo cenário. Ó que legal. Então, ó, tô clicando nele, tô passando. Mas não vai ficar exatamente assim o nosso jogo, senão fica muito fácil, né? E para deixar o jogo um pouquinho mais legal, eu vou colocar um som para tocar quando a gente achar o bug. Eu venho aqui nos sons, no bug, eu já tenho um som aqui, ó. Pop. Eu gostei desse som, mas eu vou ver se tem outro melhor. Vou clicar em selecionar um som.
Já que Joaninha não tem som, a gente vai usar o som de grilo. O nome desse som vai ser grilo. E depois que eu passar para o próximo cenário, eu vou tocar o som. Toque o som grilo. Então, quando eu clicar no bug... E agora, para complementar a preparação do nosso jogo, que deixa as coisas no lugar certo, eu também quero deixar o cenário no lugar certo. Quando começar o jogo, é para ele estar no cenário inicial, certo? Que é a tela de começo. Aqui, quando a bandeira verde for clicada, assim que eu coloco o bug na posição certa e no tamanho certo, eu também vou mudar o cenário para o cenário certo, que eu chamei de início. Perspectiva do jogador. Comecei o jogo, consegui passar. Quando eu clico de novo, ele volta, mas a gente vai resolver isso daqui a pouquinho. E aí agora, nesse outro cenário, onde a gente quer que o bug esteja? E qual o tamanho que ele vai estar? Eu vou posicionar... Isso aqui vai ser impossível. Deixa eu desconectar o código de passar para o próximo cenário por enquanto. Vou trocar para o cenário que eu quero aqui, ó. Selecionei o cenário. E agora eu quero posicionar o meu bug. O meu bug, ó, ele vai estar em cima da montanha, lá em cima. E eu vou colocar ele num tamanho pequeno. 40. Aqui, ó. Bem em cima da montanha. Preso na pedra. E como eu faço para sempre que eu estiver nesse cenário, o meu bug aparecer nesse lugar? Tem outro bloco de topete que vai ajudar a gente com isso. E é o bloco quando o cenário mudar para. E quando o cenário mudar para deserto, o que eu vou fazer? Eu já coloquei o bug no lugar certo aqui. Então eu vou puxar o bloquinho de vá para. E eu vou trocar o tamanho dele, ó, tá 40. Deixa eu mudar o tamanho dele aqui para 40. Defino o tamanho como 40. Então, se eu começar o jogo, eu vou estar na tela inicial. Deixa eu conectar o código aqui de volta. E agora, quando eu começo o jogo, eu estou no menu principal e quando eu clico, ele vai aparecer ali, ó. Agora, para firmar o nosso jogo, eu vou fazer mais um cenário. Eu clico aqui em palco, venho em cenários e eu vou adicionar mais um, ó. Esse é o deserto. Qual vai ser o meu próximo cenário? Esse quarto, bem colorido. Quanto mais colorido, mais difícil de encontrar. Nesse caso... Opa! Eu fico me trollando toda hora. Deixa eu desconectar aqui o grilo. Eu tô desconectando esse código porque senão toda vez que eu clicar para mudar o meu bug de lugar, ele vai passar para o próximo do cenário e vai me confundir todo. Vou clicar aqui no quarto. Onde no quarto vocês acham que é o lugar mais difícil de achar inseto? Vai ser... bem aqui do lado do travesseiro. E ele vai estar com um tamanho menor ainda, 20. Você já acordou de manhã com um bug do seu lado? E aqui a gente vai fazer a mesma coisa. A gente vai usar o bloquinho de topete que começa quando esse cenário entrar. Eventos. Quando o cenário mudar para... Deixa eu trocar o nome do cenário aqui. Em vez de Bedroom 2, vai ser quarto. Para ficar fácil da gente entender. Quando o cenário mudar para quarto, eu vou puxar o bloquinho de vá para. Esses números do vá para já estão certinhos, porque o bug está na posição aqui, que eu quero que ele fique. E eu vou puxar o bloquinho de tamanho. Defina o tamanho como... tananã. Cuidado para não confundir o bloquinho defina o tamanho como com o bloco mude tananã no tamanho. Beleza. E aí, você aprendeu como é que faz para adicionar mais cenários? Usando essa técnica, você pode ter um jogo de 10, 20, 30 fases. E depois de todas essas fases, a gente vai ter que ter uma tela de parabéns. Significa que o nosso jogador conseguiu ganhar o jogo. Então, vou colocar esse cenário aqui agora. Vou selecionar o palco, aqui em cenários, e eu vou adicionar um cenário. Qual que pode ser a tela de parabéns? Aqui, ó, as flores. É onde o bug quer ficar. E aí, eu vou editar o meu cenário escrevendo um texto para o jogador. Vou dar parabéns, você venceu. Vou deixar um pouco maior o parabéns. E acho que aqui vai ter que ser outra cor, né? Vou deixar branco mesmo. E aí depois eu vou escrever, clique no bug para recomeçar. E esse mapa vai se chamar de final. Então a gente tem 4 mapas aqui, o início, 2 mapas e o final. Só que eu quero que no seu projeto tenha vários mapas. E aí a gente vai vir aqui no bug. Onde vai estar o nosso bug quando esse cenário chegar? Vou colocar ele aqui no meio da tela. Vou deixar ele grandão. 150. Gostei. Vai ficar aqui, ó. Então, eu vou colocar outro bloco de topete. Quando o cenário mudar para
final, eu vou puxar o bloquinho de Vapara com os números que já estão certos, porque o meu bug está no lugar certo. E eu vou colocar o meu bloco de aparência aqui, defina o tamanho como 150, para ele ficar grande. Eu vou reconectar o meu bloquinho que eu tinha soltado aqui e vamos ver como ficou até agora na perspectiva do jogador. Encontre o bug, clique para iniciar. Aqui tá fácil, o bug tá na montanha. Aqui ainda tá um pouquinho mais difícil, porque o bug tá menor. No seu projeto vão ter várias salas dessas. Quando todas as salas acabarem, aí a gente chega na tela de parabéns. Se o nosso jogador quiser jogar de novo, ele clica no bug e aí ele vai voltar para a parte inicial. Peraí, tem alguma coisa errada aqui. Quando eu cheguei na parte final, o bug veio para um lugar que eu não queria que ele tivesse. Era para ele estar lá no começo. Vamos mudar isso? Aqui no nosso código, a gente só está definindo o tamanho e a posição do bug quando inicia o jogo. Mas, na verdade, eu quero que mude essa posição e deixe ele nesse lugar todas as vezes que eu chegar no cenário início, mesmo que o nosso jogador já tenha feito a primeira vez. Então, agora, ó, fiz uma mudança no nosso código. Quando começa a bandeira verde, tudo que a gente faz é mudar para o início. E aí aqui, quando começar no início, aí sim a gente coloca o tamanho e a posição. Olha como é que fica agora. O bug está no lugar certo aqui quando inicia a tela, porque esse código aqui executou quando mudou para o início. Vou clicar aqui. Cheguei no final. Quando eu clicar aqui, ele vai voltar para o início novamente e esse código aqui vai deixar o bug no lugar certo pra gente. E aí, claro, a gente vai ter que dificultar um pouquinho pro nosso jogador, né? Que esse jogo tá muito fácil. Mesmo colocando vários cenários, ainda pode ficar fácil demais. Então, vou colocar um animal voando para atrapalhar o nosso jogador de encontrar o bug. Vou clicar aqui para selecionar um ator, clicar em animais. Esse animal vai ser outro bug, a borboleta. Que borboleta mais feia. Não vou escolher ela, não. Gostei desse aqui, ó, grifo. Uma mistura de vários animais. Por enquanto eu vou deixar ele aqui no meio da tela, mas eu não quero que ele apareça no mapa de início e no mapa de fim. Então o que eu vou fazer? Eu vou colocar aqui, ó, quando o cenário mudar para início, eu vou esconder. Aí eu vou puxar aqui, ó, quando o cenário mudar para deserto, eu quero que mostre, porque no deserto ele vai aparecer. Aí deixa eu copiar aqui, ó, duplicar. Quando o cenário mudar para quarto, eu quero que ele mostre. Vou duplicar esse último. E quando o cenário mudar para final, eu quero que ele esconda. Vamos ver como é que funciona. Ó, sumiu no começo. Aqui no segundo mapa ele tá. No terceiro mapa ele tá. E ele tá até na frente do nosso bug e não dá para continuar o jogo. E aí o movimento dele vai ser ele ficar andando pela tela e rebatendo nas paredes o tempo todo. Igual o logo de TV antiga. Para começar, eu vou ter um bloco de topete. Quando o jogo começar, ele já vai começar a andar. O tamanho dele vai ser um pouquinho menor. Então eu vou colocar aqui o tamanho dele para 40. Então eu vou preparar o meu ator. Quando a bandeira verde for clicada, eu coloco o tamanho, defina o tamanho como 40. E lembra como é que a gente faz uma animação? A gente vai dando pequenos passos um por vez até ele dar um efeito de movimento completo. E é isso que a gente vai fazer. A gente vai começar com um bloco de repetição chamado sempre. Esse bloco é novo pra gente. A gente tinha visto esse bloco aqui, ó, o repita. Esse repita, ele vai repetir esse número de vezes o que tem dentro. O outro bloco, que é irmão dele, ele vai repetir infinitas vezes o que tem dentro. Então ele vai, até o jogo acabar, ele vai continuar fazendo isso. E aí dentro do sempre, eu vou fazer igual a gente fez a nossa animação no exercício passado. Eu vou mover alguns passos, eu vou esperar um tempinho para o meu computador poder respirar e não rodar tudo muito rápido. E esse tempinho é 0.1. Vamos ver como é que tá agora. Nosso grifo tá andando. Só que aí ele vai bater, ficou lá. Eu quero que ele bata na parede e volta. Então é o que a gente vai fazer agora. Se a gente procurar aqui em movimento, tem um bloco que se chama Se Tocar na Borda, Volte. E olha o que ele está fazendo agora. Ele bateu na borda e voltou. Só que ele está virando de ponta cabeça. Daqui a pouco a gente vai resolver isso daí. Mas ele está meio sem graça, né? Ele está andando bem devagar e está andando reto. Eu vou aumentar a quantidade de passos. Eu vou tirar esse espere aqui. Vamos deixar o meu computador trabalhar e vamos ver como fica a velocidade. Gostei até.
Até que ele tá andando mais rápido. Só que ele ainda tá andando reto e ele ainda tá virando de ponta cabeça. No último exercício, a gente aprendeu sobre a direção. Lembra disso? É aquele reloginho que vai falar pra gente para onde o nosso ator tá girando. Se a gente começa o nosso jogo com o ator um pouquinho na diagonal, significa que ele vai andar e vai rebater para baixo. Vamos fazer esse teste? Ó, quando a bandeira verde for clicada, eu vou mudar aqui a direção dele, aponte para a direção. E eu vou apontar ele para um pouquinho na diagonal, assim, ó, um pouquinho para baixo. E olha o que ele vai fazer. Então agora ele está rebatendo pelas bordas da fase. Só que esse grifo ele tá com um negócio esquisito. Talvez o seu ator fique legal desse jeito. Mas no meu caso, eu não queria que ele virasse de ponta cabeça quando bate na parede. E olha por que está acontecendo isso. Vou colocar o grifo aqui no meio. E ó, quando eu mudo a direção dele, ele realmente gira e fica de ponta cabeça, igual os outros atores. Então, se eu bater na parede assim, ele vai refletir e vai virar de ponta cabeça assim. Só que o Scratch tem um botãozinho mágico que ele permite a gente mudar o estilo de rotação do nosso ator. Vou clicar aqui, ó, esquerda, direita. Agora, olha que interessante, ele sempre vai estar apontando para um lado ou para o outro. E é assim mesmo que eu queria que ele se comportasse, ó, como é que fica na perspectiva do jogador. Tá vendo? Então ele vira de lado, mas ele não vira de ponta cabeça. Ele continua assim. E é isso que eu queria. Deixa eu voltar aqui só para você ver como estava antes. Então, ó, aqui ele já está virando na direção e ele vira de ponta cabeça. Do outro jeito, direção, mudei para cá, ó. Estilo de rotação direita e esquerda. E tá aí, esse era o último desafio do nosso jogo e as nossas atividades agora elas estão ficando cada vez mais difíceis. E isso é normal, as coisas vão dificultar. E sabe o que também é normal? Não aprender de primeira. Vão ter várias vezes que a gente vai ver um conceito juntos e isso não vai entrar na sua cabeça na primeira vez que você ouvir. Comigo acontece direto, tem várias coisas que eu tenho que aprender várias vezes para realmente firmar. Isso não significa que você é uma pessoa incapaz ou que você é ruim. Significa que você tem menos horas de treino. E quanto mais treinar, vai dar certo. Eu sou programador há mais de 15 anos e mesmo assim tem coisas que até hoje não entram na minha cabeça e eu tenho que estudar mais de uma vez para conseguir. E é normal a gente se sentir mal por isso às vezes. Só que a gente não pode esquecer de que todo mundo passa por isso e de que é impossível a gente aprender tudo de primeira. Então se tem alguma coisa que você não aprendeu ou se você tem algum bug, fica tranquilo porque nas próximas atividades você vai poder ver esse conceito de novo e vai praticar e uma hora você acaba aprendendo. Agora, em homenagem a essa aula, a partir de hoje a gente vai revisar todas as nossas atividades no final do vídeo. Assim, caso você tenha algum bug, você pode comparar o seu código com o meu, só para ver se está tudo certo mesmo, porque às vezes tem um bloquinho que é muito parecido com o outro e a gente troca. Mas antes de fazer isso, quero te lembrar, se você puder compartilhar esse nosso projeto com outras pessoas, se você não estiver no YouTube, puder entrar lá para dar um like caso você tenha gostado do vídeo. E se você está no YouTube e não teve a oportunidade de conhecer o ensineumacriança.com.br, que é onde todas as aulas estão em ordem cronológica. Nesse site também você pode clicar e demonstrar interesse em aulas ao vivo online usando o Scratch. E aí não esquece que no site também você pode deixar o seu cadastro para demonstrar interesse em novas turmas online. E assim que a gente abrir, a gente vai chamar as pessoas que estão nessa fila. E agora vamos lá para o nosso código para ver o que a gente fez hoje. O meu palco não tem código, mas ele tem vários cenários. No meu caso, ele tem 4 cenários. Um cenário de início, com esse nome aqui, e aí eu fui lá e usei essa ferramenta do T para escrever nesse cenário. Eu tenho 2 cenários de mapa, com o nome deserto e quarto. E eu tenho um cenário de parabéns, que é quando o jogador chega na última fase. Além disso, a gente tem o nosso ator principal, que é o Bug. Não é um bug de verdade, é um bug que a gente quer que esteja lá. E esse ator, ele tem muitos blocos de topete. Vamos olhar cada um deles. Então, o primeiro é o nosso principal. Quando a bandeira verde for clicada, ele vai para o cenário de início, que é esse cenário aqui. Esse, encontre o bug. Por quê? Quando começa o jogo é aqui que a gente quer estar, certo? E aí a gente tem outros blocos de topete que estão relacionados com o cenário que ele vai estar. Então, ó, quando for o cenário início, eu quero estar nessa posição e nesse tamanho. Quando o cenário for deserto, eu quero estar em outra posição e em outro tamanho. Lembra que a gente escolheu isso daqui enquanto a gente olhava para o cenário. Ah, eu tenho outro cenário final, que o bug também vai estar numa posição e num tamanho certo.
E a gente tem o outro cenário, que é o quarto, que ele também tem a sua posição certa e também tem o tamanho certo. Não se esqueça que esses blocos de tamanho, eles são defina o tamanho como, e não mude o tamanho. São blocos diferentes, tá bom? E por último, eu tenho um outro bloco de topete aqui que vai dizer quando esse ator for clicado, ou seja, quando eu encontrar o bug e clicar nele, eu vou pro próximo cenário e vou fazer o sonzinho de grilo. Joaninha não tem esse som, mas pelo menos a gente tem um som de inseto aqui. Por último, para deixar as coisas difíceis, a gente tem o nosso grifo. E olha o que ele faz. A primeira coisa do grifo são os blocos de topete relacionados a cenário. Lembra aqui que a gente fez? A gente tem um bloco de topete para cada cenário, início, deserto, quarto e final. E a gente coloca o esconda e o mostre de acordo com quais cenários a gente quer que o nosso ator esteja. Então eu vou esconder ele no início e no final esconda, e nos dois do meio, que é o deserto e o quarto, eu vou mostrar. E além disso, eu tenho um bloquinho que, quando eu clicar na bandeira, ele prepara o meu ator com o tamanho e com a direção, e ele tem esse bloco sempre aqui, que faz o nosso ator ficar andando para frente, e se ele encostar na borda do cenário, ele vai voltar. E tem o pulo do gato da direção, que a gente trocou a direção do nosso grifo para ser direita e esquerda e não rotação. Mas isso fica ao seu critério. Se o seu ator ficou mais legal do outro modo, pode usar. Lembra que esse é o seu mundo e você que determina como é que ele vai ser. E por hoje era isso. Muito obrigado por ter assistido e até a próxima atividade. Valeu!